Então eu me preparei bastante, eu tive doula, fui em rodas de gestante, fiz o meu plano de parto, me preparei o máximo que eu pude pra entrar em trabalho de parto e ter um parto natural no hospital e tudo mais, mas isso não aconteceu. Era sabido já que o meu médico, ele iria entrar de férias bem na minha DDP. Ele me encaminhou para uma médica para eu finalizar o meu pré-natal com essa médica, e ela disse que a minha glicose alterada lá no começo da gestação estava 105, que eu precisaria naquele dia fazer uma cesárea, e isso foi um baque assim. E aí a gente informou para essa médica que não ia fazer, então ela me chamou no WhatsApp, falou que estava me dispensando como paciente, que eu poderia procurar um médico plantonista quando eu entrasse em trabalho de parto, e ela me bloqueou do WhatsApp. Eu tentei ligar para ela falando que foi mal entendido, que não era isso, eu não estava duvidando de nada, eu só queria confirmar esse ultrassom do hospital. Ela desligou na minha cara. Oi gente, eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, meu nome é Tati Florentino e nesse canal eu falo sobre maternidade, sobre a toxoplasmose na minha vida e também faço alguns vlogs. Hoje eu vou fazer para vocês o meu relato de parto. Antes de começar o meu relato de parto, eu preciso dizer que eu gostaria muito que o meu parto fosse um parto humanizado, parto natural e hospitalar. Então eu me preparei bastante, eu tive doula, fui em rodas de gestante, fiz o meu plano de parto, me preparei o máximo que eu pude para entrar em trabalho de parto e ter um parto natural no hospital e tudo mais, mas isso não aconteceu. Um pouco antes do meu parto acontecer, era sabido já que o meu médico, ele iria entrar de férias bem na minha DDP. E a não ser que o Thomas entrasse em trabalho de parto lá com 38 semanas, eu não ia ter o meu parto com ele. Só que como a gente já estava se preparando há muito tempo para esse parto, ele me encaminhou para uma médica para eu finalizar o meu pré-natal com essa médica, que era super bem falada aqui na cidade. Ela gostava de fazer parto normal, parto natural, então eu fiquei super feliz com a indicação, e ele viajou e eu comecei a fazer o restante ali do pré-natal com ela, até que eu estava na 39ª semana, mais 6 dias, eu fui numa consulta de rotina e ela disse que a minha glicose alterada lá no começo da gestação estava 105, mostrava que eu não poderia esperar entrar em trabalho de parto, que eu precisaria naquele dia fazer uma cesárea, e o meu bebê estava dando 4,5 kg no ultrassom daquele hospital, e eu saí da sala assim com esse diagnóstico, né, com essa notícia muito abalada. Eu falei, o meu sonho, a minha preparação de 9 meses, durante 9 meses acabou de ir pelo ralo, porque eu precisaria fazer uma cesárea sem nem ter entrado em trabalho de parto. E isso foi um baque, assim, eu saí já meio decepcionada do consultório, da sala, né, ela ainda falou: se você for fazer hoje, é uma decisão sua e do seu marido, mas se vocês decidirem fazer hoje, eu vou estar aqui no hospital até às 7, então você não come mais nada, não bebe água e vou estar aqui. Aí eu saí da sala, fiz algumas ligações, eu liguei pro meu marido, liguei pra minha doula, falei o que tinha acontecido, eu tava chorando muito mesmo, porque por um lado eu tava feliz que eu ia conhecer o Thomas, e por outro eu tava super decepcionada, pensando mil coisas. Falei, olha, se essa glicose então foi o motivo pelo qual eu precisaria fazer essa cesárea, porque então o meu médico não me disse isso lá desde o começo, né? Eu fiquei alimentando esse sonho. Eu decidi não fazer a cesárea. Eu li bastante sobre o assunto e eu e meu marido decidimos então esperar pelo menos 5 dias para a gente tá com 40 semanas, 2, porque era quando o meu atestado médico finalizava, então na quinta-feira ele terminava, e na sexta, se não tivesse entrado em trabalho de parto, eu iria lá e ia fazer a cesárea agendada, né? E aí a gente informou pra essa médica que não ia fazer, ela falou, ok, então você pode esperar até 41 semanas, e aí você entra em trabalho de parto, me liga que eu venho e a gente faz o parto. Ela disse que o risco era de o meu bebê ter uma hipoglicemia, então era um bebê que tava bem, no outro dia a gente não tinha mais o bebê. E eu fiquei com aquilo assim na cabeça, falei, puxa, não tô conseguindo compreender, sabe? Parece que não tá fazendo sentido alguma coisa. Eu sou muito grata por não ter feito a cesárea com 39 mais 6, porque se eu tivesse feito, acho que eu teria me arrependido muito de ter
feito uma cirurgia de uma forma tão precipitada, né? Uma notícia que veio na minha mão naquele momento, eu já entrava para internação, então eu acho que eu teria ficado bem traumatizada. Como eu estava um pouco receosa sobre aquele ultrassom de 4,5 kg, eu tentei fazer um ultrassom na empresa, numa clínica onde eu sempre fiz os meus ultrassons. E eu liguei lá, falei que eu queria fazer esse ultrassom e eles me falaram que precisava do pedido, e como eu não tinha o pedido, eles poderiam fazer o seguinte: tinha uma médica lá que atendia pelo meu plano, ela poderia me dar o pedido desde que eu passasse o meu cartão do plano de saúde como se fosse uma consulta, e ela me daria o pedido. Eu falei, tudo bem, mas eu não preciso me consultar, já estou fazendo acompanhamento com outro médico e tal. E aí eles falaram, não, você não vai consultar, você só vai pegar esse pedido, e para o pedido você precisa passar esse cartão. Mães diabéticas realmente têm bebês grandes, né? Mas eu não era uma mãe diabética, a minha diabetes não estava alterada a gravidez inteira, sabe? Inclusive eu nem sei se eu posso dizer que eu fui uma mãe diabética. Eu tive uma alteração na glicose lá no começo, que depois foi regularizada. Eu agendei ultrassom para 40 semanas mais um dia. A médica que estava me acompanhando nesse final, ela soube que eu estava fazendo esse ultrassom. Ela viu, não sei como, que eu tinha passado esse cartão com essa médica da clínica. Então ela me chamou no WhatsApp, falou que estava me dispensando como paciente, que eu tava duvidando do diagnóstico médico dela, por causa disso ela tava me dispensando como paciente, que eu poderia procurar um médico plantonista quando eu entrasse em trabalho de parto, e ela me bloqueou do WhatsApp. Eu tentei ligar pra ela falando que foi mal entendido, que não era isso, eu não tava duvidando de nada, eu só queria confirmar esse ultrassom do hospital. Ela desligou na minha cara e eu me vi com 40 semanas mais um dia sem médico. Isso foi desesperador. Eu ainda tentei fazer uma ligação pra ela do celular do meu marido, mas quando ela viu que era eu, ela também desligou na minha cara, tendo uma atitude assim extremamente infantil, imatura. Eu não sei nem como definir, né, isso. Quando eu mandei no WhatsApp pelo celular do meu marido, ela também bloqueou ele. Eu chorei tanto nesse dia, eu chorei tanto. Até a minha doula falou assim, eu acredito que você não vai entrar em trabalho de parto, meu amor, porque você liberou muito cortisol. Eu acho que foi um dos piores dias da minha vida sabe? Naquele 40 semanas mais um. E aí eu comecei a tentar, assim, meditar, tentar colocar nas mãos de Deus o meu parto. Tentei fazer o possível para desapegar da via de parto, porque, né, era uma cesárea, provavelmente seria uma cesárea. Eu não quis esperar 41 semanas, porque, claro que eu fiquei com medo, a gente fica muito vulnerável nessa fase da gestação. Quando uma médica fala pra você que você tem uma gravidez de risco, que foi isso que ela me disse, você fica preocupado, por mais que você se preparou muito, por mais que você confia no seu corpo, confia que você teve uma gravidez saudável durante todos os 9 meses. Quando você ouve, você fica, lógico, né, inseguro. E eu conversei com algumas amigas que tiveram partos normais, outras que tiveram cesáreas, tanto no SUS quanto na rede privada. Eu consegui entender que o importante seria eu ter um parto e não um parto como eu idealizei. O importante era que o meu bebê nascesse saudável. Então eu não entrei mesmo em trabalho de parto, só comecei os pródromos. Eu tinha contrações sem ritmo, sem dor e algumas com um pouco de dor, mas não entrei em trabalho de parto. Quando foi na sexta-feira, eu e a minha doula fomos ao hospital. A médica de plantão me atendeu, eu expliquei o que havia acontecido. Conversando com ela, a gente decidiu fazer então a cesárea naquele dia. Eu até já fui em jejum pro hospital com a hipótese da cesárea, né? Então já fui em jejum. E era uma médica também que fazia parto normal, gostava de fazer e tal. Ela me ajudou muito fazendo o possível para levar do parto normal para cesárea
as coisas que eu coloquei no meu plano de parto. Só que aí a doutora do plantão, da sexta, a doutora Michele, ela falou, poxa, mas a minha médica assistente é essa que te dispensou, né? Tudo bem, ela tá no seu parto? E aí eu falei, olha, eu acredito que ela mesma não vai querer entrar no meu parto. E foi exatamente assim. Então quem fez o meu parto foi a doutora Michele com a doutora Erci, que é a médica que me deu o pedido do ultrassom lá naquela clínica particular. Então foram as duas que fizeram o meu parto. Agora sim eu vou relatar o meu parto pra vocês.